Graças a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 5. Nós vamos ministrar a palavra de Deus. Romanos capítulo 5. Carta de Paulo à igreja que estava lá em Roma. Igreja essa que ele não fundou. Romanos 5, verso 1. Todos encontraram? Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por quê? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Pode sentar em nome de Jesus. Eu quero ler o versículo 25 de Romanos 4, que diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós vamos meditar aqui nesses versículos e nós temos coisas muito profundas aqui sobre os feitos de Jesus Cristo. O que Jesus fez, o que Ele proporcionou a cada um de nós por tudo aquilo que Ele tão somente fez e resolveu fazer. A carta aos Romanos é uma carta extremamente profunda. É uma carta que Paulo se debruça em vários assuntos teológicos sobre justificação pela fé, sobre salvação, sobre pecado, sobre andar no Espírito, sobre a queda da raça humana, sobre o primeiro Adão, o segundo Adão. Então, ele traz conceitos muito profundos que cabe a nós fazer o quê? Pedir a graça de Deus para interpretá-los e compartilhar com a igreja. Certa feita falaram que eu era muito teológico, mas se eu sou muito teológico, tem que brigar com o apóstolo Paulo, porque ele destilou teologia, ele fez teologia. E quando você estuda a palavra de Deus, você interpreta, você aplica o texto, você fez teologia. Então, a palavra de Deus, ela traz coisas profundas, que cabe a nós falarmos de uma maneira clara, simples e objetiva, como o apóstolo Paulo ele diz. E aí, nós temos aqui
sobre a questão, ele fala no capítulo 1 sobre o pecado da raça humana, que a raça humana escolheu a injustiça, escolheu as coisas abomináveis, trocou a glória de Deus pelas paixões infames. Ele no capítulo 2, ele condena, ele critica também a conveniência, aquele ser conivente, diz para não fazer, mas acaba fazendo. Lá no capítulo 3 ele fala que toda a raça humana cai e destituída está da glória de Deus. Romanos capítulo 4, ele começa a falar da justificação, ele cita o exemplo, o episódio de Abraão, para começar a tratar do capítulo 5, 6 e assim sucessivamente. Porque o capítulo 5, ele vai tratar sobre os frutos da justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? A justificação pela fé é um ato em que Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, ele nos declara justo diante de Deus. Ou seja, nós recebemos o perdão do nosso pecado. Então, o pecado, nós somos perdoados, mas não gera crédito, não gera direitos. Mas a justificação pela fé, que o nosso Deus, aleluia, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz diante de Deus, ele nos dá o quê? Um crédito, ele deposita algo sobre nós, algo na nossa conta, que todas as vezes que nós pecamos, como não de costume, como não de prática, mas como de vacilo, como de acidente, todas as vezes que nos arrependemos e nos apresentamos diante de Deus, Deus, ele nos perdoa através do depósito que Jesus Cristo fez na sua conta, por causa do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Esta é a justificação pela fé. O juiz de direito, ele declara o justo pela sua justiça, mas o justo juiz, ele te declara justo pela sua injustiça. Olha que coisa interessante, porque somos declarados justos diante de Deus, por causa de um ato de um único homem, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então você é livre para adorar o nome do Senhor. Você que se arrependeu dos seus pecados e creu em nosso Senhor Jesus Cristo e vive uma vida piedosa, você tem liberdade para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E através dessa justificação, que foi um ato que ocorreu uma única vez, que foi creditado algo em nosso favor, ele traz para nós algumas coisas interessantes. Temos primeiro, paz com Deus. Paz de Deus é diferente de paz com Deus. Quando ele traz paz com Deus, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo a humanidade. O ser humano era inimigo de Deus, eram os inimigos, servos do diabo, filhos da ira, com a mente nas trevas. Está lá em Efésios capítulo 2. E através do sangue derramado de Jesus Cristo, ele nos tira desta condição de inimigo, de pecadores inveterados, e nos traz para nos coloca em uma posição de privilégio, mas privilégio por causa dele, por meio dele, por intermédio dele, e não por intermédio nosso, mérito nosso. E aí a gente observa que nós hoje podemos ter paz com Deus,
uma diferença é paz de Deus. É verdade que a paz de Deus, uma hora ela está alta, uma hora ela pode estar mais baixo, uma hora a gente pode estar mais fervoroso, mas uma hora a gente pode não estar. Mas a paz com Deus, através da justificação de Jesus Cristo, ela foi feita de uma vez por todas. Você que é salvo, você já não é mais inimigo, você é amigo de Deus. Então essa é a paz com Deus. A paz de Deus, você pode por um momento sentir um abalo, ou um aumento, ou um decréscimo. Você pode ir na paz de Deus, porque não está lá em Filipenses capítulo 2, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Então o apóstolo Paulo, ele trata sobre a paz de Deus, mas aqui ele está falando de paz com Deus. Parecem coisas iguais, mas não são, e ele vai trazendo esses detalhes para nós. Então, a justificação mediante a fé em Cristo Jesus, o primeiro fruto ela traz paz com Deus. E aí no versículo 2 ele fala: por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. No passado, nós recebemos essa paz com Deus. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar o perdão e nos reconciliar com o Criador. Só que agora, Ele promove um acesso. E foi dito acesso, irmão Marinho falou sobre acesso. E o que é interessante aqui, irmãos, é que se vocês observarem o Antigo Testamento, tinha ali o tabernáculo, em que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Havia uma cortina de 5 dedos de espessura, uma cortina que separava o Santo dos Santos do lugar santo, que era como vocês estivessem aí, e aqui o altar é o lugar santíssimo. Uma única vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava, ele fazia um sacrifício de expiação pelos seus pecados e pelo pecado de todo o povo de Israel, para ele poder entrar no Santo dos Santos, com aspergindo sangue na tampa do propiciatório. E enquanto ele estava ministrando dentro do Santo dos Santos, a fumaça da glória de Deus envolvia o sumo sacerdote ali dentro, e os sinetes que eram amarrados nas suas vestes ficavam balançando, fazendo barulhos, para dizer que o sumo sacerdote foi aceito e ainda estava vivo, ministrando para Deus, aleluias, e diante do povo. Então o que acontece? Mas quando Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscita, diz a palavra de Deus o quê? Que o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo, não de baixo a alto. Sabe por quê? Ele se rasga de alto a baixo, porque foi uma ação de Deus para com os homens. Naquele exato momento, Jesus estava abrindo as portas do lugar santíssimo, estava fazendo da igreja uma geração santa, uma geração de sacerdotes, que todos aqueles quantos quiserem, podem vir até a presença de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Esse é o acesso que Jesus deu para você. Essa palavra que é usada para acesso, ela pode ser acesso para adorar a Deus, acesso para estar diante do rei. Ela tem esses sentidos na língua original. E olha que coisa interessante. Você e eu temos acesso ao Santo dos Santos, em nome de Jesus Cristo. Jesus, olha o que Hebreus fala. Hebreus 4,16 fala: cheguemos-nos, pois, com confiança junto ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e salvação em tempo oportuno.
Hebreus capítulo 10 diz o quê? Que Jesus Cristo, pela sua carne, pelo seu corpo, ou seja, pelo seu corpo, Ele abriu um novo e vivo caminho, e nós temos acesso à presença de Deus. Olha que coisa gloriosa. Jesus Cristo, Ele te deu a senha de acesso. Ele te deu acesso quando Ele morreu na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja Deus. Ele pegou e colocou você lá dentro. Aleluias. Todas as vezes que você dobrar os seus joelhos em nome de Jesus e buscar a Deus. Aleluia, Jesus. O som ficou ruim aqui para mim. Então, todas as vezes que vocês dobrarem os seus joelhos e forem para a presença de Deus, vocês vão chegar ao Santo dos Santos, a presença do Altíssimo, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, nós temos igualmente acesso a esta graça. Olha, nós acessamos a graça de Deus através da morte de Jesus Cristo. Então nós recebemos graça, um favor imerecido, algo da parte de Deus. E esta graça, na qual estamos firmes, ela nos dá esperança o quê? Da glória de Deus. Então o ser humano agora, em paz com Deus, perdoado, redimido, ele tem uma expectativa, ele tem uma esperança de que quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, ele subirá com o Senhor, ou quando o Senhor o chamar, ele estará na presença de Deus. Então nós temos esta esperança da glória de Deus. Olha só, e aí no versículo 3 ele diz assim: mas não somente isto, ele fala que temos acesso, que fomos justificados, que estamos firmes na graça, que temos a esperança da glória de Deus. Mas, o que acontece? Nós devemos também ter uma outra atitude diante disso daí. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E o que nós temos aqui? Nós temos que glorificar a Deus, exaltar a Deus, também nos momentos de dificuldade. Não, Deus não está dizendo que nós temos que ter prazer no nosso sofrimento. Não é isso. O sofrimento, ele tem um caráter de instrução. Ele serve para o nosso aprendizado. Ele serve para nos moldar, nos lapidar em certas situações. Então nós não vamos ficar, nós vamos glorificar a Deus por aquilo que estamos passando, porque nós estamos sabendo que Deus está trabalhando em nosso favor no projeto e no processo. Nós não vamos ficar, porque senão o povo vai falar: esse crente é doido, esse crente está ficando doido. Mas não é assim o texto que está dizendo. Nós temos que glorificar a Deus, porque Deus, mesmo Ele permitindo a situação adversa, Deus está trabalhando alguma coisa em nosso caráter, em nossa vida. Para quê? Para que nós nos tornemos a semelhança de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus em tudo sofreu, em tudo Ele padeceu. E nós também passaremos por situações difíceis. E olha só, ele diz que a tribulação, ela produz a paciência ou a perseverança. Ela produz uma paciência, porque quando nós estamos no processo, quando nós estamos na bonança, nós esquecemos de Deus. Mas quando nós estamos no processo, nós estamos orando a Deus, nós estamos pedindo a Deus, nós estamos lembrando de Deus, nós estamos clamando a Deus, nós estamos pedindo milagre para Deus, alguma referência a Deus a gente está fazendo. E aí, essa situação adversa, ela trabalha em nós para produzir uma paciência, porque nós queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia. Nós queremos que as coisas sejam instantâneas.
A gente vive num momento que, se a nossa internet está lenta, a gente fica atribulado. A gente quer a melhor velocidade. A gente quer comprar as coisas pelo aplicativo e chegar na lanchonete e só receber. A gente não tem mais paciência para ficar esperando as coisas. Mas Deus, Ele não trabalha desta forma. Deus, Ele não trabalha, Deus, Ele trabalha a maneira dEle, no tempo dEle. Então, quando estamos no processo, esse processo ela tem uma finalidade. Ele tem uma finalidade de produzir em nós uma paciência. Para quê? Para que, gerando uma paciência, uma perseverança, você vai adquirir uma experiência com Deus. E ao adquirir essa experiência com Deus, você vai ter a esperança de que você passou pelo processo, você perseverou, você teve uma experiência, e essa experiência da paciência e da perseverança trouxe vitória para você. E esta vitória fez com que você aprendesse a ter esperança. E aí no versículo 5 ele fala: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Outorgado é dar, conceder. Então, a esperança que Cristo imprime em nós, através do Espírito Santo, não traz confusão. Porque nós temos aquela certeza. Nós temos aquela convicção de que Deus, Ele vai agir em nosso favor, em uma outra prova, em uma outra situação. A gente já vai estar mais calejado, a gente já vai estar mais preparado. E aí ele continua dizendo que, versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Nós éramos fracos, ímpios. Isso é que era eu e você, fraco e ímpio. E Ele morre por nós. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, Ele provou o seu amor, irmãos, conosco, morrendo por nós, sendo nós pecadores. A gente não valia nada, absolutamente nada. E Ele resolve morrer, Ele resolve amar. E porque o amor de Deus é algo que, a graça de Deus, a gente às vezes explica de uma forma simples, que é um favor imerecido, mas é algo muito profundo, irmãos. É algo muito profundo. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Seremos, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Nós estamos diante de um calor muito intenso, muito extremo, nunca vivido. E a Bíblia fala que os elementos se arderão e se desfarão em fogo, né?
Apocalipse fala sobre a questão do fogo, não fala? Isso são coisas da ira de Deus. Quando Deus começar a executar a sua ira sobre a terra, sobre os pecadores, sobre os ímpios que não se arrependeram. Agora, se a gente já passa uma situação muito difícil com esse calor, não queira saber, não queira experimentar a ira de Deus. E o que Jesus fez foi tão tremendo, a justificação foi tão grande, que ele fala que seremos por eles salvo da ira. Vocês observam que o apóstolo Paulo no texto, sempre ele está dizendo, por meio de Cristo, por intermédio de Cristo, por causa de Cristo, por ele, para ele, por causa dele, para que ninguém se justifique diante de Deus, para que ninguém diga, eu fui salvo porque eu sou bom, eu fui salvo porque fiz boas obras, eu fui salvo porque eu dei esmolas aí na rua. Não, de forma nenhuma. E o texto bíblico já amarra que a salvação, que a graça de Deus, o livramento da ira de Deus, é tão somente pelo ato de justificação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por aquilo que ele derramou, pelo seu sangue que ele derramou ali. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 10 ele fala, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha só, que coisa maravilhosa. Seremos salvos pela sua vida. Pela vida de quem? Pela vida de Jesus Cristo. Versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele recebeu o ministério da reconciliação para pregar as boas novas, e essa tarefa, o ministério que a igreja recebe, o ministério da reconciliação, para poder pregar a paz com Deus, para que os ímpios se arrependam dos seus pecados e recebam a paz com Deus e sejam justificados pela fé por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós passaremos para o segundo ato, que é a ceia do Senhor. E esses elementos que estão nesta mesa, eles pregam o que nós acabamos de falar. O sangue derramado, o corpo, ele remete ao passado, quando Jesus derrama o seu sangue. Remete ao presente, enquanto muitas pessoas estão se arrependendo e sendo salvas, e que nós fomos salvos e estamos na presença dele. E remete ao futuro, à esperança da glória de Deus, de que um dia estaremos eternamente na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, só aqui nessa mesa, tem uma pregação de passado, presente e futuro. A ceia do Senhor, irmãos, é para aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para aqueles que estão em comunhão com Cristo e com a igreja do Senhor. Aleluia.